Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Poliana, tudo bom? Patizinha. A galera de plantão, tudo esperando a tia chegando atrasada para a sessão de hoje. Tudo bom, Luanda? Oi, Camila. Tudo bem? Então, oi, Aninha. Tudo jóia? Vamos começar a nossa sessão de terapia de grupo de hoje. Menina, tá frio aqui. Tá super frio. Anos da minha vida que eu não sabia o que era sentir frio, porque eu fiquei em Belém 8 anos. Lá só tem uma temperatura, apesar de ter duas estações do ano, que é verão e inverno. Inverno só significa mais chuva, mas o calor é o mesmo. E aí, depois de 8 anos, eu descobri que eu não tenho mais roupa de frio. E aí fiquei catando pecinhas e colocando uma em cima da outra, porque eu tinha pensado, vai fazer frio, depois eu compro, mas aí comprar roupa na quarentena, tudo fechado. Mas aí já fiquei sabendo que dá pra comprar pela internet e tal, mas me arranjei aqui, né? Oi, Stephanie, tudo bom? Stephanie, tô comentando aqui que depois de 8 anos tô passando frio. Tô vivenciando as estações do ano, outono, inverno. Oi, Andressa! Andressa trabalhou comigo na Marinha, tudo bom? Pois é, a Sol, gente, a Sol nunca sentiu frio na vida dela, né? Porque ela nasceu em Belém, o Snow já é mais viajado, mais vivido, já tinha passado uns frios, mas a Sol não. Gente, coitada da cachorrinha. A patinha dela fica gelada, ela treme toda. Tive que arrumar coisinhas para eles também. Bem, então, na nossa terapia de hoje, na nossa sessão de hoje, eu nem coloquei chamada nenhuma, com tema nenhum, porque eu não conseguia me decidir nos temas. E eu falei, eu vou ser instrumento do universo e o que precisar ser, vai. Porque eu tava com 3 temas em mente. E aí agora, antes de entrar, eu tava fazendo uma... Oi, Roberta, tudo bom? Eu tava fazendo uma conexão com o universo, com a consciência global, para ver o que seria mais... E aí, o tema que veio foi justamente esse, né? Que era um dos 3. Pra gente falar sobre terapia, sobre processo terapêutico, tá? E isso tanto dentro do processo do espectro do autismo ou não, né? Vamos chamar dos... Já que a gente é neurodiverso, aí tem um neurotípico, então, já que cria-se nomes para tudo, vamos chamar de neuróticos simples, ok? Então, tem os autistas, que são os neurodiversos, e tem os neurotípicos. E dentro dos neurotípicos tem suas categorias: neuróticos leves, moderados e graves, ok? E o grave, aí a gente chega na psicose. Acho que é justo, né? Colocar rótulozinhos assim, a título de explicação, nada pessoal, certo? Então, o tema hoje a gente vai falar aqui sobre processo terapêutico, que é o processo de autoconhecimento, que todos nós somos muito carentes, porque isso não faz parte do nosso processo educacional. Não faz parte, mas está começando a fazer. Né? Então, eu vejo muito nos canais que eu sigo de desenvolvimento pessoal, enfim, começando a vir muito a coisa de inteligência emocional, cursos online de inteligência emocional, enfim. E aí eu acho que é uma carência muito grande das pessoas, né? Então, hoje a gente tem vertentes muito interessantes, como a comunicação não violenta, como a psicologia positiva, enfim. Mas, para a gente aprender uma comunicação não violenta,
não é só desenvolver uma técnica, aprender um conceito, para eu, para eu desenvolver um ser que não comunique de forma violenta, eu tenho que revisitar esse lugar onde foi construído uma comunicação violenta, né? Porque a gente vem de uma cultura com uma comunicação violenta, a gente vem de uma cultura muito crítica, a gente vem de uma cultura que não dá espaço para o erro, a gente cresceu com a ideia de que erro é uma coisa muito ruim, a maioria de nós sofremos, a maioria de nós sofre, né? A maioria de nós sofre de ansiedade de performance. Então, não adianta a gente treinar habilidades se essas habilidades. Porque aí treinar habilidade é uma coisa muito cognitiva, da mente pensante, da mente racional. Já é um primeiro passo, ok? Já é uma primeira etapa desse processo. Mas daí olhar um pouquinho para dentro para ver como é a nossa base, a nossa formação, nossa estrutura mental, os nossos padrões já construídos de comportamentos que hoje já são automáticos, os nossos comportamentos reativos, né? Então, muitos de vocês devem ter crescido em famílias muito críticas. E crítica pode ser tanto uma crítica direta, menino, você não sabe fazer isso, esse menino é burro, etc, etc, né? Com os termos mais lindos que se chamava antigamente. Como também pode ser de formas veladas, né? Do tipo brincadeiras, tem famílias muito brincalhonas, né? Tem famílias que praticam bullying com seus integrantes. Então, eu estava com uma paciente e ela foi me levar alguns arquivos de fotos e vídeos, né? Que a gente está fazendo a investigação dela tá ou não no espectro. E aí ela levou uma foto que eu falei, gente, um estilo de foto, né? Então, toda vez que ela estava emburrada, toda vez que ela estava em situação, vamos dizer, desfavorável, tiravam foto, né? Imagina, e numa época que foto era aquelas de mandar revelar, tá? O trabalho, então, que essa família tinha, mas que fazia questão de tirar foto, porque quem é mais aí, um pouquinho mais antigo, né, das máquinas digitais, tem aquela coisa, né, queimar filme, não desperdiçar foto, né, e ela tem umas fotos, assim, dela emburrada, dela dando birra, dela chorando, o que é muito incomum, né, porque a gente não costuma tirar foto. E eu falei, nossa, mas que curioso você ter essas fotos. E ela mencionou, a minha família praticava muito bullying, a minha família pratica muito bullying. Então, de tirar sarro um com o outro. E isso também existe, existem brincadeiras, e eu não tiro a característica lúdica da brincadeira, mas nada que denigre o ser humano é saudável. Então, qualquer brincadeira que denigre o ser humano não é saudável. E às vezes pode parecer para você que você não está denegrindo alguém, mas você não sabe como o outro está recebendo isso. E daí a importância, né, da comunicação não violenta, e da gente ter sensibilidade de perceber como o outro reage a brincadeiras. E, assim, tendo um público majoritariamente autístico por aqui, muitas vezes nós fomos alvos de brincadeiras despretensiosas e sem má vontade, mas que só por ser uma brincadeira e pela fragilidade social nossa e de autocrítica, enfim, a gente já recebe aquilo com muito impacto, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter, né? Então, eu acho que isso é importante da gente ter em mente. Nada que denigre a integridade do outro, a imagem do outro, o sentimento do outro é uma coisa saudável, ok?
Algumas pessoas da minha família tiravam onda comigo, me chamavam de ambulância sirene, porque eu chorava muito. A gente vai ter os nossos apelidinhos, né? Isso todo mundo em algum momento vai passar por isso e ter os nossos pequenos trauminhas, mas da gente começar a entender o efeito que isso tem nas pessoas. E aí o que acontece? Todos nós crescemos com várias dessas questões. Críticas diretas, críticas veladas, críticas do tipo chantagem emocional, né? Que é um movimento psicológico, um tipo de comunicação extremamente danoso. E esse era um outro tema que estava na minha pauta falar, mas é um tema que eu gostaria de anunciar quando eu for falar dele, que vai ser sobre relações abusivas. E aí a gente vai ver essas questões, né, de comunicações dos narcisistas ocultos, das chantagens emocionais, enfim, ok? Então, não tem como a gente aprender todas essas coisas bacanas, por exemplo, compaixão, as gentilezas, e aí tem aquela coisa, aí você faz curso de meditação, de mindfulness, aí o primeiro que pisa no seu pé, você já dá aquela patada básica, né? Mas não vamos desconsiderar esse aprendizado primário, porque tudo tem que ter um início. E se tratando de aprendizagem, a gente pode começar por várias portas de entrada. Pode ser a porta de entrada cognitiva, que é entender um conceito e depois tentar executar aquele conceito, cumprir, executar uma técnica de comunicação, uma técnica de interação social, né? As regrinhas do Daily Carne, como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? A gente pode aprender tudo aquilo ali, executar, treinar, mas no momento que pegar em algo mais profundo nosso, talvez a gente não consiga executar exatamente aquilo, que a gente já vinha construindo uma imagem nova a nosso respeito, já falando de uma forma diferente, etc, etc, até que um dia, né, o buraco é mais embaixo e aí vem o antigo eu aparecendo, né? E aí, quando aparece o antigo eu, nós não somos nem um pouco generosos com a gente no nosso processo de aprendizagem, de transformação, e aí a gente fala, poxa, eu achei que eu já estava me tornando uma pessoa melhor, continua a mesma coisa, etc, etc. E aí a gente se autodenigre, a gente vai para crítica, para autoestima baixa, enfim. Então, como que acontece o processo de autoconhecimento, né? E tudo isso perpassa pelo nosso estilo de família, isso perpassa pela nossa dinâmica familiar, pelo nosso sistema. A gente reproduz o que a gente conhece, mesmo aquilo que a gente não gosta, porque uma das formas do cérebro, uma das formas de aprendizagem de comportamento no decorrer da nossa vida é cópia de comportamento. Então, aquela história, né? Criança não faz o que pai e mãe fala, criança faz o que pai e mãe faz, copia, né? Não denegrir. Não gosta desse termo por alguma razão específica, Ellen? Depois acho que eu imagino. Enfim. Então, eu sempre dou o exemplo do Snow e da Sol de cópia de comportamento. O Snow, machinho, faz xixi levantando a patinha. A Sol, mocinha, não faz xixi agachadinha. Ela faz xixi levantando a patinha. Porque ela aprendeu vendo o Snow. A referência da Sol sempre foi o pai. Ela não conviveu com outra fêmea. Então, todo o comportamento basal foi copiando o Snow. Então, ela aprendeu a cheirar o poste e levantar a patinha.
Aí às vezes o Snow vai e faz xixi, ela vem depois, levanta e faz xixi. Ela vai copiando ele tudo, né? E eu falo, o Snow não ficou. Sol não é assim que faz xixi, você tem que levantar a patinha. Não, ela simplesmente copiou. Nosso aprendizado basal é cópia de comportamento. E a gente segue vida adentro fazendo isso, vida afora fazendo isso. Isso não muda. De ser um verbo em relação... Imaginei isso também. Não era uma coisa que eu nunca tinha me ocorrido isso. Teorizar. Acho difícil às vezes. Enfim. Os domínios. Eu sofri muito bullying pelos meus irmãos e me senti inferior a eles porque era o patinho feio, sim. Então, e aí, muitos de nós não temos em mente, de forma consciente, qual é a nossa estrutura de aprendizagem, de comportamento. E uma prima minha fala, temo ter mais dos meus pais do que eu gostaria de admitir, né? E por aí entra a questão do AT, de TO, de terapia ocupacional, bacana, ok. Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, existem várias formas da gente fazer isso, ok? Existe a terapia tradicional, terapia verbal. É muito... Quando uma pessoa vai no médico, enfim, e tem questões envolvidas de ansiedade, depressão, enfim, os médicos acabam indicando terapia comportamental cognitiva para os pacientes. Eu não sei, imagino que é porque é o tipo de abordagem que gera mais pesquisas, né? Mas é uma abordagem que tem uma estrutura mais parecida com o padrão médico, mas é uma abordagem apenas, que tem toda a sua eficiência, mas ela é só uma abordagem, existem várias outras. Eu só acho estranho isso, né? Quando o médico encaminha o paciente para terapia comportamental cognitiva. É a mesma coisa que eu encaminhar o paciente para o psiquiatra para receitar remédio tal. Não faz muito sentido, né? Enfim. A minha abordagem, eu sou psicóloga, essa é a minha abordagem. Porque eu entendo que eu tenho que conhecer muitas abordagens, muitas abordagens no sentido formas de entender o ser humano e ter acesso a esse sistema extremamente complexo que é o ser humano, porque a partir do meu cliente, do meu paciente ali, eu vou saber qual instrumento utilizar, né? Mas atualmente eu tenho ido para uma abordagem muito psicofisiológica, muito uma biofisiologia relacional, com base no corpo, enfim. Mas eu sou gestalt terapeuta, fiz formação em psicodrama também, que são da linha humanista, de entender o ser humano como agente do seu ser, né? Enfim, mas é isso. Cada abordagem é um kitzinho de ferramenta que a gente vai colocando no nossa abordagem autêntica, assim, Patrícia. Eu psicóloga, né? Que abordagem você é? Eu sou psicóloga. O que tiver ao meu alcance, eu vou utilizar. Claro, eu não vou dominar todas as abordagens do mundo, mas a ideia é a gente ir aprofundando. Então, a terapia comportamental cognitiva, ela trouxe contribuições e ela foi evoluindo, né? E hoje a própria terapia comportamental cognitiva, ela também começa a buscar uma base mais biológica do ser humano, porque essa é a nossa base. E aí hoje é o que eu mais trabalho, que eu já venho trazendo aqui para vocês, né? Os trabalhos de focalização, de regulação emocional, porque isso passa pelo nosso corpo. Oi, Jô, tudo bom? Eu também vou fazendo assim, aba, integração sensorial,
mas as que tenho normalmente na terapia ocupacional. Então, o que eu chamo de autoconhecimento? É conhecer aquilo que está na nossa tendência, na nossa base, entender o nosso comportamento automático, porque ele não vem de lugar nenhum, aquela má resposta que a gente deu sem querer, aquele emburramento que a gente ficou, aquela pessoa que eu não gostei, aquele filme que eu curti, aquela música que eu fico repetindo ela muitas vezes, aquele estilo de roupa que eu gosto, a profissão que eu escolhi. Tudo o que a gente escolhe fala sobre a gente. Tudo. Na Gestalt a gente chama isso de intencionalidade. Tudo o que eu faço fala de mim, me denuncia, ok? Denuncia numa forma de brincar, né? Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente gosta, inclusive tudo que a gente não gosta, que a gente evita, fala sobre a gente. E nós não aprendemos a olhar para isso, nós não aprendemos a conhecer esses aspectos. Então, por que existe o psicólogo hoje, no meu entendimento? Porque o ser humano não aprendeu a fazer esse próprio caminho. E não é curioso isso, que eu precise de um outro olhar para que eu me veja? Então, a minha profissão ela é muito curiosa, né? Porque eu ensino as pessoas a se verem. E você pensar, gente, que coisa maluca, né? Não é que eu conheça a pessoa mais do que ela. E um profissional nunca vai poder conhecer mais da pessoa do que a própria pessoa. Mas são técnicas de ajudar isso. Zélia Duca, você já tá sabida, Camila. Tem uma música, já dizia, da Zélia Duca, que fala: tudo em mim quer me denunciar. Ou quer me revelar um negócio assim. Agora eu esqueci. Então, a minha função hoje, eu falo que eu sou educadora emocional, né? Eu falo que meu sonho um dia não é estar dentro do consultório com uma pessoa, mas é estar ensinando para muitas pessoas. E isso é uma coisa que me motiva a fazer as lives para tentar contar isso para mais pessoas. Muitas pessoas não vão chegar em terapia. Ainda existe muito uma questão de preconceito sobre isso. As pessoas vão, né, buscando outras coisas, mas não, às vezes não vai para terapia, porque a psicologia ela tem um estigma aí, como a psiquiatria também tem, tá? A Camila puxando o saco da psicóloga dela, vou passar isso para ela, tá? Tá, Camila? Pode deixar. Vou avisar para ela te dar uns pontinhos na sua sessão. Sim. Então, é muito curioso isso, né? Porque aí eu vou ensinar a pessoa a observar o próprio corpo, sentir o próprio corpo, e a partir dessas informações que ela começa a perceber no próprio corpo, o cérebro dela vai trazendo as informações cognitivas, lembranças, pensamentos, reflexões, de onde tá aquele registro lá na mente dela, né? As informações, os contextos, mas é o corpo que conta pra gente quem a gente é. Faz um curso de aprimorando, Gabi. Como? Que curso? Fale mais sobre isso, Luanda. Super quero fazer terapia, mas que aceite o convênio bem complicado e que tenha uma abordagem que eu goste para vender para o psicólogo. Curso de aprimoramento para vender para o psicólogo. Me arrepio só de te ouvir falando. O que eu falei, Patrícia, que arrepiou? Bem, bom, do corpo, desse processo, assim, né? Na verdade, Luanda, eu acho que o psicólogo ele carece um pouquinho do próprio remédio, sabe?
Muitos terapeutas têm a prática de fazer o seu processo de autoconhecimento, de mergulhar, de processar, enfim, de se desenrolar, se desenvolver, se enxergar, mas muitos não, né? Minha psico agora é só como aquela melhor amiga que eu nunca tive, que posso contar meus podres guardados há 40 anos. Então, aí vão das diversas abordagens e do que a gente procura, né, Ellen? Por muito tempo eu como paciente, busquei as terapias que eu estava experimentando fazendo as formações, psicodrama, gestalt, a hipnose ericksoniana. Então, cada curso que eu ia fazendo, é comum nos cursos, quando você está aprendendo uma técnica nova, você se submeter nessa técnica. E aí, contar um pouquinho para vocês de como é a formação da Gestalt terapia. Pelo menos a que eu fiz, eu não sei se em outros lugares é assim, mas é um curso assim muito difícil na questão pessoal, porque não é o curso não era algo para eu aprender uma técnica em si. A vivência do curso era eu, terapeuta, atendendo, e a supervisora, a treinadora, né, a orientadora, observando não o conteúdo que vinha do paciente, mas o tipo de intervenção que eu fazia como terapeuta, porque o paciente traz muitas informações. E dessas muitas informações, eu, terapeuta, vou me atrair por algumas delas. E aquela que eu me atraí, muitas vezes fala de mim e não do paciente. Então, era um curso durante os treinamentos da Gestalt, a gente atendendo, né, e a orientadora, assim, dissecando o seu comportamento como terapeuta, para depois perguntar: quando fulano falou isso, por que você fez essa intervenção nesse assunto e não naquele tal, tal, tal? Aí, nossa, mas eu nem vi, ela falou desse outro assunto? Não sei. Aí ela te devolvia: o que isso fala de você? Aí a casa caiu. Aí caía, né, terra abaixo, e aí você já começava o seu próprio processo terapêutico ali, com toda a turma assistindo, né? Porque por que você fez aquela intervenção? Aquela intervenção ela fala de você. E aí você ia para os suas próprias dores, suas próprias vivências, tal. Porque tudo o que me interessa fala de mim. E aí a gente chama isso na Gestalt de ponto cego, né? Quando o terapeuta não sabe do ponto cego dele. Ele vai se atraindo por questões que às vezes ele não percebe que é uma questão dele. E é claro que vai ter questões dele, porque é um trabalho relacional. A terapia ela acontece na relação. A base da terapia é o processo de relação, é a construção de um vínculo, é a construção de uma relação de confiança, é uma construção de uma comunicação assertiva, porque o psicólogo está ali se comunicando com a pessoa. E aí, isso na Gestalt foi muito interessante, porque às vezes eu sinto, o paciente está falando alguma coisa, eu sinto um desconforto ou me interesso por aquele assunto e a gente conversa e fala: olha, você está falando isso, está me ocorrendo isso faz sentido para você? Mas pode ser uma percepção minha, pode ser uma questão minha. E o outro te sinaliza: não tem a ver. Ok, vou eu levar isso para minha terapia. Né? Então, esse curso da Gestalt foi muito intenso, porque o tempo inteiro era a gente se vendo como terapeuta, né? E não aprendendo a executar. E aí, o que acontece, né? Como que acontece esse negócio de autoconhecimento? Hoje, eu vejo que uma forma da gente se conhecer é aprender a conhecer as reações do nosso corpo. Sutilezas, né? Fiquei com um apertinho no peito. Como eu falo, né? Vai pro cantinho, não é do cantinho do pensamento, mas como uma paciente minha vai pro cantinho do processamento
e vai mergulhar nessa sensação, porque essa sensação é informação. O seu corpo está trazendo uma informação para você. Ele está contando alguma coisa para você. Só que essa informação, ela pode não ser uma informação atual. Ela pode não ser algo relacionado diretamente com o que está acontecendo aqui agora. Porque muitas vezes a gente age de forma desproporcional ao que acontece no aqui e agora. E você fala, nossa, eu nem sei porque que aquilo me abalou tanto. Ou, nossa, eu não queria ter me importado tanto com isso e tal. Porque muitas vezes a gente reage no aqui e agora, na vida atual, com carga emocional lá da infância. Lá da infância. Numa brincadeirinha que a família fez, etc. Eu fiquei envergonhada. Mas vida que passa, a vida segue, etc. Um dia um colega de trabalho vai e faz uma brincadeirinha que vira um gatilho para aquela memória emocional que estava lá dormindo, adormecidinha, mas que de repente veio à tona. E daí você não sabe por quê, você começa a sentir um desconforto maior, você ficou com muita raiva daquela criatura, ou ficou ansiosa, ou ficou muito envergonhada, enfim, você não sabe dizer, mas a sua reação foi mais intensa do que a própria situação pediria. Ali você não está reagindo com processamento adulto, com recebendo informação e processando informação adulta. Aquilo engatilhou uma memória emocional da sua infância. Ok? E aí, nas técnicas de processamento, a gente revisita essa memória que estava lá escondidinha e reintegra ela no cérebro adulto. Vamos ver aqui. Teve uma mensagem. Lemos, você é quem eu estou pensando, Lemos. É você, Breno. Tô lascado, eu lembro de alguns jingles eleitorais dos anos 80. Me recuso a acreditar que isso me define. Ok. Pois é. Vai observar isso. Vai ver. Pergunta, o que isso fala de mim? Nem que seja as reversas, ok? No livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, trata sobre isso. Mônica, não conheço esse livrinho. Vou anotar aqui. 12 regras. Adoro dicas de leitura para a vida. Jordan Peterson. Vocês anotaram aí também, gente, para ler? Depois a gente discute sobre isso, ok? Então, deixa eu ver como é que tá o nosso horário aqui. Eu já entrei um pouquinho, eu acho que pode dar um tempinho. Então, é assim que é o processo de autoconhecimento. Aí, você tá lá com uma dor aqui, ok? Teve uma sessão que eu fiz, gente, foi um negócio muito surreal. Mas eu adoro essas coisas surreais, porque é justamente isso que mostra pra gente as informações, né? Aquela coisa muito padrão, sem mergulhar, sem muito morna, não vai na ferida. Eu ainda estava na Marinha, já estava no momento de muito conflito lá e tinha cronificado uma dor aqui nas costas, no lado direito, mais ou menos no rumo da escápula. Era uma dor crônica, não saía, enfim. E haja fazer pilates, massagem e não sei o que e nada. Daí, fiquei sabendo de uma terapeuta lá em Belém, a Rai. Eu tinha feito já uma constelação com ela e ela também fazia atendimentos individuais e eu sabia que ela não era nada convencional. E é para lá mesmo que eu fui, porque eu adoro coisas não convencionais. Porque a minha cabeça é muito estratégica. Ela cria recursos e defesas para tudo. Então, tem que me tirar de um lugar racional. Porque senão eu não vou trabalhar o cerne da questão. E aí fui na Rai, né? E ela já começou me tirando do racional, fazendo projeções em materiais, como no psicodrama, a gente usa as almofadas,
A gente pode usar bonequinhos também na Gestalt, a gente usa as miniaturas, eu tenho várias miniaturas, inclusive tá aparecendo duas lá em cima, ó, tem um vovozinho aqui lendo e uma mocinha aqui. Eu tenho uma outra, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui eu adoro. Meu esposo detesta ele, ela diz que é macabra, né? Então, eu tenho uma coleção de miniaturas, mas não é linda, gente? Bem estilo romântico, né? Enfim, eu tenho várias miniaturas que eu usava elas no consultório. Aí, desde que eu mudei para Goiânia, ainda não coloquei. Mas depois eu falo do trabalho com as miniaturas. E aí, na Rai, ela pegou elementos, almofadas, representando coisas específicas. E você vai, assim, a princípio é bem desconfortável, porque você, né, fica uma coisa meio esquisita, né? Falar com almofada e tal, mas questão rápido, 10 minutinhos, você entra no esquema e de repente, lá na condução que ela estava fazendo, né, vai dando forma para essa dor aí, imagina para onde que ela vai, que forma que ela tem, que cor, que peso, que textura e etc. E aí veio na minha mente como se fosse um ferro, tipo Homem de Ferro, sabe? Uma armadura vermelha, tudo muito enrijecido, o lado direito da escápula até no braço, e, né, raiva contida total. Eu já falei isso para vocês, né? Algumas pessoas não sabem vivenciar a raiva. Eu não sei expressar a minha raiva de forma mais... Hoje sai, né? Mas por um bom tempo não saía. E aquilo condensado, né? E eu guardo muitas coisas. E aí, bora dar murro na almofada, gente, funciona. E aí, vai, dá, e ela vai te incentivando e eu fui dando murro na almofada. Mas com força, né? Lá no sofá, tal, daqui a pouco começa a vir uma emoção e uma vontade de chorar, e um choro forte, um choro copioso. Daqui a pouco eu encolhidinha e eu virei uma menininha. Eu me senti uma menininha. E aí o meu choro mudou, saiu de um choro de raiva para um choro bem infantil, né? E ela perguntou: "Por que você tá chorando?" E eu falei pra ela, chorando mesmo, igual criança, emburrada assim, eu falei pra ela: "Porque eu sou feia." E chorava, muito sentida. E aí quando eu falei isso, aí que eu chorei mesmo, né? Ninguém quer brincar comigo. O que acontecia na minha infância? Tem pessoas que talvez passaram por isso. Eu usava bota ortopédica. Vocês lembram daquelas botinhas preta com solado de madeira? Tinha um negócio assim por dentro? Então usava a botinha ortopédica, acho que dos 2, 3 anos, enfim, e por um bom tempo, né, na minha vida. E aí o meu cabelo era cortado igual o Joãozinho, né, igual de menino. Então só sabia que eu era menina porque eu tinha um brinquinho. E aí, e a minha perna sempre foi muito grossa e juntava, né, então raspava no meio da perna e machucava a pele. Então eu nunca gostei de usar saia. Então eu usava mais short. E aí lá no pré, né, jardim, pré, eu parecia um menininho. Cabelo curtinho, shortinho. Porque as meninas tudo usando sainha. E eu de bota e as meninas tudo de sandalinha. Eu brincava com os meninos, porque eu parecia com os meninos, rolava uma identificação ali, né? Tinha que brincar com os meninos. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava sentida, né? E aí me sentia feia, me sentia diferente, né? Deixa eu ver aqui. Tô de TPM, só de você contar eu já tô chorando. Ô, Paty. Eu já superei, já tá elaborado. Mas é sentido isso. E aí, quando eu vivencio, quando eu revisito a minha criança interior, na psicologia a gente chama isso, né, metaforicamente, de criança interior, que nada mais é do que as nossas memórias emocionais que ficaram ali
contidas, encapsuladas e não foram liberadas, não foram integradas, processadas, né? E aí a gente chama isso de criança ferida. Então tem uns trabalhos bem legais de trabalhar a criança ferida, tal, que nada mais são do que as nossas memórias emocionais da infância, que estão registradas nas nossas sinapses e que não conseguiu fazer integração com novas sinapses. Então a gente cresceu, mas aquilo ali ficou encapsuladinho, não pegou não, outras informações. Daí o cérebro adulto, que consegue lidar com situações, justificar, integrar, entender, ele teria condições de lidar com aquela situação quando foi vivenciada pela criança, mas que ela não tinha recurso emocional e intelectual. Só que se essa informação não se integrar no cérebro adulto, eu vou continuar na vida adulta respondendo a certos gatilhos com a memória emocional da criança. E aí, o que acontecia? Eu sempre fui muito contida e eu nunca demonstrei muito os meus desagrados, porque eu tinha vergonha das pessoas perceberem que eu estava com vergonha, que eu estava me sentindo isolada, insegura e etc. Então eu criei uma persona, eu criei uma máscara, né, de muito autossuficiente e que eu estava me divertindo muito com os meninos e que eu era muito mais legais do que as meninas porque eu fazia coisas muito mais divertidas, né? Isso não deixa de falar de mim pela minha história, porque como foi algo que eu acabei vivendo muito, eu gostei mesmo daquelas brincadeiras mais diferentes. E pela vida afora fui criando mais amizades com homens também, esportes radicais, enfim, até por convívio com primos e irmão. E aí gostava de estar nesse meio mais masculino que era mais fluido mesmo, né? Mulher é muito, demanda muito emocionalmente. Então, estar com os meninos para mim era bem mais fácil. E aí, como a rainha da estratégia, né, da camuflagem, eu ficava muito bem na comunicação com os meninos, porque pegava o jeito deles falar também, enfim. Mas, no fundo, lá na criancinha tinha uma mágoa e tinha uma raiva, mas que não era uma raiva expressa, ok? Na Marinha, acontecia coisas que eu não me sentia aceita na minha forma de entender o mundo, de não querer cumprir certas coisas que eu não achava certo, enfim, ou eu tentava mostrar outros valores e aí eu não me sentia acolhida e aceita naquilo, e aquilo me gerava uma frustração, uma raiva muito grande, que eu também não sabia que era daí, mas que foi virando essa dor crônica nas costas. E que lá na terapia da RAI eu acessei essa informação por memória corporal, né? Falso self total, máscaras, defesas, mas que ele tem a sua importância. Então, quando a gente fala da camuflagem no autismo, que nada mais são do que os nossos mecanismos de defesa, dos neuróticos simples, né, e dos moderados, enfim, eles falam da gente, eles contam quem a gente é, eles falam da nossa necessidade. E num certo momento, ele é necessário, a gente precisou daquilo para ter um recurso de defesa, mecanismos de defesa, eles são necessários, mas eles precisam evoluir no decorrer da vida, o que a gente não faz muito. E aí, na vida adulta, a gente reage muitas vezes com mecanismos de defesas que já não servem mais pra gente. Igual uma roupa que você usava com... Você tá com 50 anos e você quer servir na roupa que você tinha quando 15 anos. Não dá, né? Ou se serve, bom, aí você tem um estereótipo ou dificuldade de ganhar peso, não sei. Mas mesmo que servisse, a adequação de uma roupa de 15 anos não dá pro contexto de uma pessoa de 50 anos. Então, de qualquer jeito, aquilo fica inadequado, ok? Mas com o tempo a gente precisa revisitar esses nossos recursos e
trabalhar isso, reintegrar. A gente vai criar novos recursos e novos sempre, ok? E aí, olha que curioso, né? Como tudo na gente quer nos revelar, até aí falando um pouquinho mais do espectro, até os nossos hiperfocos fala sobre a gente. Até o estilo de crise, como a gente tem crise, fala da gente. E isso a gente nem se dá conta, é muito inconsciente. E aí é muito interessante, né? Quando a gente fala do inconsciente, Freud trouxe esse termo, foi uma contribuição importantíssima. E Jung depois trabalhou o inconsciente também, e outros teóricos, mais outras abordagens. E aí, quem é o nosso inconsciente? O que a gente fala? Tá lá no inconsciente. A gente faz assim, tá lá no meu inconsciente, né? Como se fosse no cérebro. Faz parte, mas não tá só no cérebro. O nosso inconsciente é o nosso corpo. Tá tudo aqui. Todas as informações estão aqui. Então, eu comecei a terapia. Eu comecei falando, né, na terapia de hoje, na sessão de hoje. Aí o cérebro já falou logo, já integrou logo que isso daqui é uma terapia em grupo, né, gente? Enfim. Então, na sessão de hoje, eu comecei falando que muitas vezes a gente quer aprender técnicas novas, né? Comunicação não verbal. Comunicação não verbal, a gente também quer aprender comunicação não verbal. Comunicação não violenta, tal. Mas assim, você vai lá, aprende a expressão, aprende o que você vai falar, né? Então, assim, nossa, esse menino não aprende, né? Você pode, ao invés de falar isso para criança, e você fala, isso é muito desafiador, mas você vai fazendo até conseguir. Então, você vai aprendendo formas diferentes de falar uma mesma coisa. Aí você, mãe, fez curso de comunicação não violenta, você não quer reproduzir com seu filho o modo como seus pais te trataram, etc, etc. Mas aí, na hora que o menino não quer fazer dever de casa, tá lá você e solta uma no menino. E depois você faz se sentir toda culpada porque não era isso, etc, etc. Exato, fiz integração miofascial, que trabalha todos os músculos superficiais, e tratei muitos traumas, viu? Exatamente, porque tá tudo no corpo, né? E aí você foi lá, fez curso de comunicação não violenta, e na hora que o negócio pegou, por alguma razão, não tô falando que é sempre isso, mas tô dando um exemplo aqui, o fato do menino não ir executar o que você precisa, você sente que vem uma raiva, vem uma fúria, né? Aí é onde sai daquele mecanismo de educar e orientar, que é treinar uma criança, para uma fúria, para um trato muito pessoal. Você se sente desconsiderada pela criança, você se sente desrespeitada pela criança, né? Coleguinha, vai pro cantinho do processamento que você vai acessar uma informação de um momento em que você se sentiu desconsiderada, desrespeitada e que não foi pelo seu filho, porque ele é uma criança e um adulto, ok? E muitas vezes o adulto perde as estribeiras, e perde mesmo, gente. Eu sei que criança é enlouquecedor, ok? Mas filho vai ser gatilho. Filho vai ser gatilho para tudo. Todos os traumas que você não resolveu na sua vida, o menino vai trazer à tona todos os seus conflitos, ok? E aí eu falo isso para minha irmã. A coisa mais preciosa que você pode dar para o seu filho é uma mãe terapeutizada, é uma mãe trabalhada, né? Então, aí paga-se escolas caríssimas, brinquedos caros, roupas caras, tratamentos caros, etc, etc. Cadê que a mãe da criança foi para terapia? Não vai, não vai. Aí eu nunca tive paciência para atender criança, mas não por causa da criança em si. O trabalho com a criança, na verdade, eu não tenho a espontaneidade que precisaria. Mas o problema da terapia com criança é que se pai e mãe não se trabalhar,
Não, eu ia ver se a moto ia passar por aqui. Não, foi para outro lugar. Se pai e mãe não se trabalham, tem terapia com criança que funciona não, gente. Não tem, a criança vai reproduzir aquilo, né? Porque a criança, ela se torna o denunciador do sistema familiar. Ensino desafiada diariamente. A diferença uma mãe que faz terapia. Tá, Aninha, tá no super caminho certo. Pois é, Vânia. Você e todas as mãezinhas, né? Porque aí cria-se muito essa coisa da mãe de cuidar do filho. É o filho que tem que fazer terapia, o filho tá com ansiedade, o filho... Se pai e mãe não sabem autorregulação, você não vai aprender, você não vai conseguir ensinar seu filho a se autorregular. E aí você leva o seu filho pro terapeuta ensinar a autorregulação para ele, mas quando ele volta para casa, tá aquele contexto caótico e com pais desregulados. Não entra na cabeça da criança, porque ele vai copiar comportamento, ok? Aí, assim, já com adolescente, já dá pra gente trabalhar muito do adolescente entender o contexto familiar e ele perceber o que é da família, pai e mãe, o que é dele, e aí trabalhar muito nesse adolescente estrutura para estar num contexto às vezes tóxico. Serve uma mãe mascarada? Ótima pergunta, Ellen. Já vou comentar sobre isso. Gente, estou trabalhada na terapia. Estou tendo menos problema com meus filhos agora do que antes da pandemia. Serve uma mãe mascarada? Olha que coisa, Ellen. A criança, ela é muito perceptiva. A gente esquece que nós somos mamíferos, ok? E mamíferos em geral, humanos ou não, têm conexão, tá? Conexão relacional. E isso é extrasensorial mesmo, tá? Se quiser falar de telepatia, se você quer falar de informações quânticas, de campo magnético, não importa o nome que você vai dar para isso, tá? Se você acredita ou não, isso funciona você acreditando ou não, porque é assim. Nós somos seres sociais e mamíferos têm conexão com bando. Nós somos mamíferos de bando, nós andamos em bando, ok? E quando acontece alguma coisa com um integrante do bando, os outros recebem essa informação. E não é uma informação racional, não é. Não dá tempo. Então eu sempre dou esse exemplo, né? Imagina lá na savana, aí estão lá a zebrinha tomando aguinha, pastando, não sei o quê. E aí, de repente, todo mundo de cabecinha baixa, né? Aí, de repente, uma levanta a cabeça. Aí ela fica paradinha. E aí, em questão de segundo, o bando inteiro sai correndo. Ela não falou, corre, galera! Não rolou isso, entendeu? Uma percebeu, sentiu o perigo, levantou a orelhinha e de repente todo mundo saiu correndo. Isso é mecanismo de conexão. E o nosso cérebro tem essa capacidade de entrar em ressonância com o outro, ok? Isso para responder a pergunta da Evelyn, mãe mascarada. Você pode mascarar o comportamento, mas o seu filho vai captar a sua vivência emocional. Eu que vou chorar agora porque meus filhos são muito parceiros. É verdade, né, Camila? Mas isso também é fruto da sua própria vivência com eles. Então aí, voltando ainda, comentando aqui um pouquinho que a Ellen mencionou, a criança ela capta muito. E isso, muitas vezes, gera um fenômeno que a gente chama de comunicação de duplo vínculo. O que é essa expressão estranha, comunicação de duplo vínculo?
A mãe fala pro menino: não, meu amor, a mamãe não tá brava, mas você quer esganar o menino. A sua expressão facial, mesmo que você esteja controlando, o seu tom de voz, sutilezas que nem você tem consciência, o cérebro daquela criança que também não tem consciência que está percebendo aquilo, está captando informações de instabilidade e ameaça. Ele confia desconfiando. Então, ali vai dar um conflito, porque a criança ela não vai saber exatamente o que ela vai fazer. Se ela vai seguir a sensação dela ou o que você está falando de fato querendo demonstrar. Isso acontece muito, principalmente na adolescência, né? Aí a mãe tá lá pra menina: você pode confiar na mamãe, tudo que acontecer, você conta pra mamãe e não sei o que tal. Aí quando a garota criou confiança e foi contar as cagadinhas dela pra mãe, a mãe surta, dá um escândalo e não sei o que. Isso gera conflito na cabeça da criatura. Confia ou não confia? Confia ou não confia? Eu nem sabia que eu usava máscaras até recentemente. Será que eu devo dizer para ela do meu diagnóstico de TEA? Ela tem 10 anos agora. Camila, responde para Ellen. Vamos fazer uma live com a Camila, para Camila falar da experiência dela de ter de ter recebido o diagnóstico na vida adulta e como ela faz com os filhos, né? Para você conseguir fazer isso, Ellen, e aí para qualquer questão da maternidade, da paternidade, isso tem que estar muito resolvido em você. Porque imagina, é isso que eu quero que vocês entendam nessa transmissão de informação que é não verbal. Aí você vai, senta aqui, filhinha, a mamãe vai te contar uma coisa, que seja na linguagem infantil, né? A mamãe recebeu, sabe, ó, sabe o que é o autismo? O autismo é isso, 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 tal, tal, tal. E a mamãe é autista, né? Mas olha, tá tudo bem. Só que lá dentro de você não tá nada bem. Você tá com medo, você tá insegura, não tá bem resolvida com isso, tem várias questões. Aquilo de alguma forma vai chegar com informações conflitantes para ela ou para o seu filho, enfim. Porque a criança ela não reage necessariamente ao que o adulto fala. Criança e adolescente, enfim, porque criança e adolescente porque a gente está no processo de formação da personalidade, tudo que acontece nessa época é de extrema importância. A criança ela reage à reação do adulto, ok? Eu tive uma paciente que ela presenciou um acidente muito grave e depois virou meio que um trauma. Então ela não conseguia mais passar por aquele lugar. Era sempre traumático para ela. E aí a gente foi fazendo os processamentos de trauma, né, de memória e chegando em algumas informações. Mas me chamava a atenção que quando ela relatava o acidente em si, ela não tinha as reações do trauma. E aí isso já me chamava, porque muitas vezes assim, não é o fato que gera o trauma, mas a forma como você percebe, ok? Ela devia ter uns 10 anos, 11 por aí, quando isso aconteceu. E aí, teve um dia que ela estava na casa dos pais e ela teve uma crise de pânico. E aí depois ela foi falar, a gente foi fazendo a retrospectiva, não, acho que alguém tinha alguma coisa que foi um gatilho para a coisa do acidente. Só que no final das contas, ela me relatando, né, o que estava chamando a atenção e tal, ela falou, e o meu pai, ele estava desesperado. Aí em outro momento, não sei o que, ela mencionou a mesma coisa, porque meu pai estava desesperado. E aí em um outro momento, numa outra situação, nada de pânico, tal, 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 ela mencionou o pai desesperado e que aquilo gerou uma ansiedade muito grande. O pai dela estava quando eles assistiram o tal do acidente e ela reagiu à reação do pai. O pai ficou desestabilizado e um pai desestabilizado para aquela criança
virou o desamparo, porque ele era o suporte. Gente, vai cair. Aí eu volto pra gente terminar. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir a Camila. A maioria dos autistas tendem ao suicídio durante a adolescência. Como faz para prevenir isso enquanto eles estão na infância? Já vou comentar. Vou sair, concluo a história do trauminha e a gente comenta sobre isso, tá bom? Já volto!